Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Aos Romanos, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior,
tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém. Glória ao nome santo de Deus. Prezados irmãos e irmãs, vemos nesta parte da Escritura o apóstolo falando com a igreja que estava em Roma, pelo amor e carinho que tinha a igreja de Jesus Cristo, e buscando que a luz de Jesus Cristo brilhasse sobre aquele povo ainda presos à lei, pois era natural que fosse assim, irmãos. Este evangelho era algo novo e havia de ser pregado às gentes, às nações, e este servo de Deus foi escolhido exatamente para isto, para anunciar este novo mandamento que por Jesus Cristo tinha sido dado. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como eu vos amei. E assim, prezados, este servo de Deus, como conhecedor da lei, sabedor da lei, defensor da lei, carregava esta lei dentro do seu coração. E ainda haveria de tantos quantos o ouvissem, pelo conhecimento que ele alcançou da lei. Por certo, alguém haveria de indagar, mas até outro dia, este homem falava da lei com tanto fervor, e agora ele nos anuncia alguma outra coisa. Irmãos, nisto opera a obra da conversão. Bendito é o Senhor. Nisto opera a obra da salvação, que é um mistério que não está nas nossas bocas, não está no entendimento do pregador, não está, irmãos, no conhecimento daqueles que anunciam o Evangelho. É uma obra vinda do trono da glória de Deus. O Senhor opera no coração, separa aquele ou aquela que está sendo convertida para a vida eterna, separa do corpo da morte, do corpo da condenação, cria dentro dele um novo corpo, um novo ser, não palpável com as nossas mãos, não enxergado com os nossos olhos carnais, mas um corpo celestial, que pela semente da palavra, irmãos, encontra boa terra do nosso coração, e com, irmãos, a água da vida eterna que vai regando, um novo corpo começa a surgir. E vai crescendo este novo corpo, irmãos, e vai tomando forma. E quando este corpo, irmãos, chega na estatura de varão perfeito, bendito é o nome santo do Senhor, então o Senhor encerra o tempo da nossa vida, porque a herança que está sendo preparada não pode ser perdida, bendito é o Senhor, não pode ser comprometido o nosso direito à herança. E assim, irmãos, ainda que o corpo exterior, como
este próprio servo de Deus diz em outra carta, ainda que o exterior do homem se corrompa, quer dizer, vai se definhando, vai se acabando com as dores, com as enfermidades e com as lutas, o interior vai se renovando de dia em dia para a vida eterna. E aqui, irmãos, ele falava àqueles que conheciam a lei, pois era uma luta muito grande. Por certo, alguém poderia dizer, mas Paulo, até outro dia você pregava a lei, você ensinava a lei, mas agora você ensina um outro mandamento, e a lei? Então o apóstolo explicava que era necessário ter vindo a lei, para que alertasse, mostrasse ao homem o pecado que ele vivia. E nisto temos esta certeza, o pecado cresceu dentro do homem, porque, irmãos, enquanto não se sabe aquilo que fazemos, não se define, irmãos, então as coisas têm um valor diferente. Mas uma vez que nós estamos no corpo carnal, e manifestam-se as paixões carnais, vindo uma lei, vindo alguma coisa que me ilumina, me traz conhecimento, o pecado cresceu dentro do homem, porque ele começou a enxergar aonde estavam os seus pecados, e ele percebia que estes pecados vinham da sua carne, das suas paixões, das suas razões, dos seus sentimentos, dos seus desejos, e aflorava isto nele, e ele se via sem competência, como diz aqui o apóstolo, vendido ao pecado. Quer dizer, o meu corpo não consegue ter este domínio, eu não consigo ter este domínio porque o que vejo em mim é tudo pecado. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus veio a este mundo, Ele veio para tirar o pecado do homem, veio para salvar o homem do pecado e da condenação eterna. Por isso que foi criado dentro de nós um novo ser, bendito é o Senhor, a natureza divina, pela força da palavra foi criada dentro de nós. Então este povo que ama o Senhor de alma e de coração, e de corpo, vivemos nesta eterna luta, esta eterna batalha, natureza divina com natureza humana. A natureza humana pede as coisas que são da carne, a natureza divina pede as coisas que são do Espírito. Por que que viemos nesta manhã ouvir a palavra de Deus? Por que que estamos em algum canto deste mundo, na frente de algum lugar, podendo enxergar a palavra que o Senhor manda? Porque estamos necessitados que a natureza divina cresça dentro de nós e a natureza humana diminua. Glória ao nome santo do Senhor, até que as paixões vão embora e vão passando os dias na nossa vida, como disse, neles não vou tendo contentamento. O que é este contentamento, irmãos? É porque as coisas humanas vão nos deixando, já não há mais razões em nós, pela luta, pelas coisas, pelo desejo de ter, de possuir, e aquela coisa toda vai nos deixando. Irmãos, como uma limpeza que vai sendo feita no nosso corpo. Os irmãos veem, irmãos, nos banhamos todos os dias, a gente não vê alguma coisa, às vezes as mãos estão um pouco mais sujas, mas nós não vemos, irmãos, alguma coisa que sai do nosso corpo. Mas quando nós saímos do banho, nós dizemos assim, estou me sentindo bem melhor. Nós não vimos nada sair, mas nos sentimos bem, não é, irmãos? O nosso sono é até melhor. Glória ao nome santo do Senhor. Assim é a força e a virtude da palavra. Nós não vemos as coisas sendo tiradas de nós, mas quem busca, irmãos, na palavra, a limpeza do Espírito de Deus em nós, bendito é o Senhor, nós saímos daqui mais limpos, mais puros, mais santificados, porque vai chegar o dia de nós nos deitarmos
deitaremos o sono suave. Glória ao Senhor Jesus. E aqui ele dizia, esta luta é constante. A carne contra o espírito é uma luta que não cessa, irmãos, não cessa. É todos os dias, a todas as horas. Como o nosso espírito não dorme, irmãos. Os irmãos sabem disto. Quantos que estão aqui ouvindo esta palavra já foram afligidos no sono por algum espírito que veio querer tirar a nossa paz, num sonho, numa inquietação noturna? Irmãos, mas o Espírito de Deus, este Senhor que amamos, que está dentro de nós, dentro do nosso coração, vigilante, nos guarda até na hora do nosso sono, irmãos. Bendito é o nome santo de Deus. E assim, prezados irmãos, esta luta, ela acontece. Mas, irmãos, por que esta luta acontece? Porque quando aprendemos as Sagradas Letras e a conversão da palavra acontece, começa a acontecer dentro de nós, e nós vamos entendendo, alguns meninos, outros jovens, outros numa idade mais adulta, maduros, outros na velhice, a palavra começa a trazer o conhecimento da graça, e esta necessidade de nos apartarmos das paixões carnais, desta lei que mostrou o que era o pecado, e este mandamento santo que por Jesus Cristo veio para amarmos a Deus sobre todas as coisas. E assim, irmãos, vamos vendo-os expurgar de nós, bendito é o Senhor, e dentro de nós é colocado o bem-querer, quer dizer, nós desejamos a salvação, nós desejamos ser santificados, nós desejamos ser purificados, nós desejamos que Cristo cresça em nós para a vida eterna. Irmãos, quantas vezes estamos num culto e o Senhor vai tomando a irmandade numa glorificação, num louvor tão grande, e a gente às vezes se sente tão pequeno. Senhor, me inclui nesta comunhão, eu quero te sentir. Glória ao nome de Deus. Ainda hoje tu sentirás a força desta palavra dentro do teu coração. E assim, prezados irmãos, nasce um bem-querer dentro de nós. Os irmãos percebem que alguns querem, mas querem de uma maneira diferente, desejam as coisas de uma maneira diferente, ou parece que não são tão intensos quanto outros. Por que é assim? Por que não somos todos iguais? Por que não somos todos da mesma maneira? Cada um tem uma medida de conhecer a salvação. Cada um tem uma medida de ser convertido a Deus, irmãos. Bendito é o Senhor. O importante é que a palavra de Deus, a água que verte do trono da glória do Senhor, não para de regar a sementinha que está dentro do coração. Recebeu a palavra da vida eterna. E então o querer começa a crescer dentro de nós. O bem-querer. Aquilo que nós devemos fazer dentro da lei sagrada, começa a crescer dentro de nós, e nós vamos nos alegrando, vendo o tempo do velho homem, e o novo homem que a palavra criou dentro de nós, e a gente louva o Senhor. Senhor, graças te dou, quanta coisa que estava dentro de mim, que hoje eu já me vejo limpo, já me vejo livre, mas Senhor, tem muita coisa ainda que eu preciso. O que é isto? É a força da palavra, irmãos. Este bem-querer está dentro do meu e do teu coração pela força da palavra. É a palavra que faz este desejo crescer em nós. E nós muitas vezes, ao vermos algum erro manifesto em nós, a gente se ajoelha em humilhação, vamos aos pés de Deus
E vamos, irmãos, muitas vezes contra nós mesmos: Senhor, eu não queria ter feito, eu não queria ter falado, eu não queria ter agido, eu queria que fosse diferente. Senhor, por quê? Sabe, irmãos, porque o efetuar, o acontecer, também depende de Deus. Se Deus tivesse te dado a graça, numa medida só, de querer e fazer, talvez nós não permaneceríamos. Mas por que nós vamos aos pés do Senhor? Vamos buscar, vamos bater na porta, buscando dele o efetuar. Glória ao Senhor. Senhor, eu errei, me perdoa, mas da próxima vez me ajuda a acertar, Senhor. O desejo de acertar está dentro do meu coração. Faça com que eu alcance uma graça diante de Ti e eu possa ver realizada a Tua obra dentro do meu coração. Irmão e irmã, nesta manhã, por esta palavra, obras de salvação estão acontecendo em muitos corações. Conheceremos melhor a vontade de Deus, conheceremos melhor a luz de Deus em nós, irmãos, e as coisas do velho homem, as coisas do homem mortal vão nos deixando e vão indo embora. Aquela vaidade tão ardente que nos fazia escravizados, ela vai nos deixando. Mas é a minha atividade, mas é o meu negócio. Se eu não estiver envolvido com isto, eu preciso ter esta vaidade, eu preciso falar deste jeito, é o meu ganha-pão. Irmão, o nosso ganha-pão está aqui, é o pão da vida eterna. O pão cotidiano não vem por uma porta, vem por outra, não vem por um lugar, vem por outro. Não falta na nossa mesa a porção de cada dia, mas o pão da vida eterna dentro do nosso coração para saciar a nossa alma, este não pode faltar. Então é assim, irmãos, vai tendo uma mortificação da nossa carne e o homem interior vai crescendo, até que chega um dia, a carne já não tem mais força perante o homem interior, e esta carne então vira pó, vira um punhadinho de pó, e o homem interior cresce, está maduro para encontrar com o seu Senhor. E via então, irmãos, o apóstolo esta miserabilidade diante dele. A lei do pecado está nos meus membros, como me livrar dela? Miserável homem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, algumas culturas antigas, as pessoas condenadas por alguma coisa que faziam, irmãos, uma forma de condenação era pegar um corpo morto e pegava esta pessoa condenada e amarrava, colocava de frente, rosto com rosto, nariz com nariz, boca com boca, abraçava aquele corpo da morte e, de alguma forma, aqueles dois corpos eram amarrados. Então ele pagava sua pena, estando amarrado ao corpo da morte. Bendito é o nome santo do Senhor. Se sobrevivesse, se conseguisse vencer os dias daquela aflição, irmãos, pensemos nisso, ficar dias e dias e noite abraçado num corpo morto, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Não há condenação maior do que esta. Mas, irmãos, cumprido o tempo da pena, vinha o juiz e desatava aqueles dois corpos, tirava as amarras que prendiam aqueles corpos, e aquela pessoa, então livre do corpo da morte, irmãos, ela louvava, glorificava, saltava de alegria.
não tinha mais vínculo com o corpo da morte. Os irmãos conseguem entender isto, irmãos? Todos nós vivemos, irmãos, atados ao corpo da morte. Glória ao nome santo do Senhor, porque este nosso corpo carnal é o corpo mortal. Bendito é o nome santo do Senhor. Enquanto um caminha para a morte, o outro caminha para a vida eterna. Nesta noite, irmã, nesta manhã, prezados irmãos e irmãs, quem sabe o corpo da morte tem crescido diante de ti e tu tens entendido ou talvez pensado que os dias da tua morte, não da morte do teu corpo, mas os dias da tua morte e do sacrifício que Cristo fez para a tua vida estão se acabando, estão minando dentro de ti. Mas hoje vem o Senhor com esta santa palavra: desatarás o Senhor pela força da palavra alguma corda que te prende ao pecado, seja livre em nome do Senhor Jesus. Viva para o teu Senhor, desfrute a alegria da companhia do teu Senhor, desfrute da comunhão do teu Senhor, aleluia. Cante, ore, louve ao Senhor, porque tu estarás amealhando o tesouro da vida eterna. Quantas vezes vemos algum irmão que o Senhor recolhe, aqueles nossos velhinhos tão queridos, e a gente fala assim, não é, irmãos? Ele não era mais da terra, ele só estava aqui cumprindo os dias dele, ele não era mais deste lugar. Glória ao Senhor. Os cordéis da morte já tinha deixado, irmão. Estava aqui por causa da família, por causa da irmandade, por causa da obra de Deus, mas nada mais o prendia. Já não havia nele ódio, não havia ira, não havia vaidade, não havia sentimento que pudesse corromper a sua história do Evangelho. Aleluia ao Senhor. Assim o Senhor vai fazendo com todos nós. Irmãos, hoje algum pedacinho de corda foi cortado que estava querendo dominar alguém. Seja livre pela força desta palavra. Não nos alegramos mais, irmãos, com alguma conquista desta vida. Não nos alegramos por comprar, por vender. Tudo isso faz parte deste mundo terreno que vivemos. Não é, irmãos? Construímos, daqui a pouco pode derrubar para construir outra coisa. As vaidades de um homem vão caindo por terra, mas a cada milímetro, a cada centímetro que nós conquistamos, irmãos, do nosso lugarzinho lá no céu, irmãos, louvemos e glorifiquemos o Senhor com força da nossa alma. Os irmãos se alegram com esta palavra, irmãos. As irmãs se alegram com esta palavra. Glória ao Senhor. Faça, irmão, lute para que o homem mortal em ti diminua e o espiritual cresça. Porque quando ele crescer, irmão, não é que quando cresce o homem espiritual, nós vamos embora. Deus sabe o nosso dia. Mas é a luz de Cristo que vai aparecendo, vai crescendo, vai iluminando. E a irmã, o irmão chega na tua casa, os teus filhos dizem, a mamãe está diferente, o papai está diferente. O vizinho olha para nós, o senhor sabe, eu olho com tanta admiração para o Senhor. Para mim? O que eu tenho para o Senhor ver? Não é o seu terno, não é o seu vestido, não é a sua aparência. É o brilho que está no seu rosto, que é uma coisa linda.
É porque eles estão na escuridão, irmãos, eles estão no mundo das trevas, e tu brilhas para a vida eterna. Haja o brilho santo da palavra no meio do povo de Deus. Deus seja louvado.